Hoje, com um módulo, a gente vai fazer 4 aulas seguidas falando de underhook. E a primeira coisa que a gente vai começar a trabalhar é com o posicionamento do corpo. Em nenhuma arte marcial, pernas paralelas existem, beleza? Então, independente se for judô, wrestling, jiu-jitsu, esgrima, sempre a gente trabalha com a base lateralizada. Por quê? Se eu tiver de pernas paralelas e ele me empurrar, fácil desequilíbrio. Se ele me puxar, fácil desequilíbrio. E outra coisa, para qualquer técnica que eu precise executar, eu preciso lateralizar. Por exemplo, não tem como fazer um double leg com as pernas paralelas. Eu preciso avançar, ficar lateral para poder chegar. Não tem como fazer um ultimata com as pernas paralelas. Eu preciso avançar para depois fazer a técnica. Então, minha postura sempre tem que ser lateral, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O primeiro exercício vai ser o seguinte: eu vou manter minha base de lado e o Youssef vai fazer passadas laterais. Ele vai andar para um lado, eu vou continuar de lado. Ele vai andar para o outro, eu vou continuar de lado. Se ele mudar de direção a qualquer momento, eu vou me manter de lado, beleza? Então, um exercício bem básico para a gente ativando. Um vai ficar de lado e o outro só andando pelas laterais, beleza? Bem simples. Um vai fazer durante o tempo, quando eu falar troca, o outro começa a fazer a partir daí, beleza? Então, separa suas duplas e vamos nessa. O posicionamento do corpo eu preciso estar, que é sempre lateral. A gente vai começar com o tema de como conectar um underhook, como que eu chego até a pegada. Então, tem muita gente que consegue fazer algumas técnicas de underhook, mas fica naquela dificuldade, como é que eu chego em determinadas situações. A gente vai começar com 2 situações que a gente explora o hand fight. Então, a primeira, eu vou estar mão com o Youssef, só acontece muito de um estar empurrando o outro com esse contato das mãos. E o que eu vou fazer nesse momento? Eu vou torcer o punho dele, tá? Quando eu faço esse movimento, sobra um espaço no cotovelo em que eu consigo deslizar a mão e chegar numa situação de underhook. Se eu tentar conectar direto, fecha o cotovelo. Eu não vou conseguir acessar, mas quando eu consigo girar o punho dele e acessar o underhook, eu consigo fazer minha conexão. Essa vai ser a primeira situação quando os dois estão com a mão no punho. A segunda vai ser quando eu já fiz um collar tie, ele pode também estar fazendo um collar tie, eu vou manter o mesmo hand fight, tá? Vou girar para conectar. Então agora, em ambas as situações, a gente vai entrar com o underhook, né, do lado da mão que eu faço a torção. Pode ser mão com mão, ou pode ser numa situação de collar tie. Beleza? Então a gente vai ficar fazendo essas 2 situações. Um faz 2 vezes, outro faz 2 vezes, tá? Pra gente poder ir ativando aí, beleza? Vamos nessa. 3 cenários de como chegar no underhook, tá? Todos eles vão ser em situações de collar tie, as 3 situações. Então, o primeiro, eu vou conectar uma situação de collar tie e eu vou começar a puxar ele na minha direção, tá? Então, puxo ele na minha direção e conecto numa situação de underhook, tá? Então, mais uma vez, puxo fazendo com que ele venha na minha direção e consigo conectar minha situação de underhook, beleza? Essa é a primeira situação. A segunda é quando os dois conectaram o collar tie. Isso aqui também é uma situação que acontece muito. O que eu vou fazer nesse momento? Se eu tentar entrar no underhook direto, ele vai fechar o cotovelo. Eu não consigo acessar. Então eu vou começar a fazer um movimento em S para poder conquistar meu underhook. Então, mais uma vez, os dois estão numa situação de collar tie. Eu vou fazer um movimento em S para que eu consiga conectar uma situação de underhook, beleza? Então, na primeira situação, só eu tenho o collar tie, eu começo a trazer e conectar um underhook. Na segunda situação, ambos têm um collar tie, eu vou fazer um S para conectar no meu underhook. E a terceira é o seguinte, eu já estou numa situação de collar tie novamente, só que eu tento fazer o S e ele fecha o cotovelo, eu não consigo. Eu vou pegar a mão que está no collar tie, dar um tapa no cotovelo dele para conseguir conquistar meu underhook. Nesse ângulo, por mais que eu tente fazer o S, eu não estou conseguindo, eu vou soltar a mão que estava no collar tie, rapidamente bater no cotovelo para abrir. Então é esse movimento. E conectar meu underhook novamente. Então, repetindo. Os dois com collar tie, movimento em S. 2, e na terceira, movimento em S não funcionou, dei um tapa e conecto o underhook novamente, beleza? Um faz, o outro faz, vamos testando aí esse cenário. Conectar um underhook, que é quando eu começo a acessar os membros inferiores para depois chegar numa situação de underhook. Pode ser para uma situação de single leg, double leg, então, em muitas das situações, quando eu chego numa situação de single leg, o adversário me puxa pelo tríceps, fazendo que eu consiga chegar numa situação de underhook. Pode ser um single leg mais alto, mas também pode ser um single leg mais baixo.
Então eu consigo acessar o underhook muitas vezes, né, pelos membros inferiores. Pode ser uma situação de double leg, tá? Então é muito comum, né, acontecer esse tipo de situação, que é quando eu puxo pelo tríceps, nesse momento, né, eu já consigo acessar, né, situações de body lock ou situações de underhook. Então agora o cenário vai ser esse, eu vou chegar numa situação de single ou double leg, meu parceiro vai puxar pelo tríceps, tá? Automaticamente eu já consigo chegar na minha situação de underhook, beleza? Vamos fazer esse cenário aí, para daqui a pouco a gente começar a desenvolver as técnicas. Então, a gente trabalhou aí 7 formas de como chegar numa situação de underhook, mas o que eu preciso pensar todas as vezes que eu quero conectar numa situação de upper body? Eu preciso sempre estar andando para frente, tá? Então eu preciso estar o tempo inteiro chegando próximo a ele para conseguir chegar numa situação de underhook. Então, primeira coisa que eu preciso pensar é que eu ando para frente e que meu quadril sempre tenta se conectar ao quadril dele. Não tem como eu chegar numa situação de underhook indo para trás ou com meu quadril baixo. Por mais que eu chegue numa situação de underhook com o quadril lá atrás, eu não consigo fazer as técnicas. Então, toda vez que eu quero conectar um underhook, eu tenho que subir. É como se eu quisesse ficar grande, tá? Então, a situação agora vai ser o seguinte, eu posso chegar em qualquer uma das formas que a gente fez, né? Usa a criatividade de vocês. Mas agora eu quero que toda vez que chegar no underhook vocês andem para frente. Então, vou dar um exemplo iniciando com o hand fight. Eu estou andando para frente, conectei, eu já estou me aproximando dele. Vamos colocar uma situação de collar tie, os dois estão conectados. Bati, conectei, eu já estou grande, eu já estou sempre indo em direção, meu quadril em direção ao quadril dele. Uma situação de single leg. Eu sempre estou me mantendo indo para frente e com o meu quadril conectado ao quadril dele. Então agora vocês vão poder tentar qualquer uma das situações que a gente fez de underhook, combina com o seu parceiro, tá? Mas depois que conectar, eu quero que sempre vocês tentem conectar o quadril de vocês, tá? O nosso quadril com o quadril dele. Então, mais uma vez, cheguei numa situação de underhook, não quero ninguém assim. Chegou aqui, cresce. Beleza? Alto. Beleza? Então, vamos tentar aí. Então vamos lá, a gente entendeu qual o posicionamento do corpo correto, sempre lateral, a gente entendeu como conectar um underhook e entendeu que eu sempre preciso andar para frente e começar a conectar meu quadril. Agora, antes da gente iniciar as técnicas, né, a gente vai começar a fazer alguns deslocamentos. Não existe nenhum golpe parado. Todas as situações eu preciso deslocar o meu adversário. Então, novamente, a gente vai lá do início. Estou lateralizado, fiz alguma situação para conectar meu underhook, meu quadril está próximo ao dele. Agora eu vou começar a deslocar ele em 4 direções. Direção 1 é quando eu empurro. Direção 2 é quando eu puxo. Direção 3, puxando para as laterais. Então, quando é para ir para frente e para trás é bem simples. Eu empurro ou eu puxo. Tá? Quando eu quero que ele ande para os lados, eu sempre preciso caminhar para o lado contrário ao lado que eu quero arrastar. Então, se eu quero fazer ele andar para o lado que está meu underhook, eu ando para aquele lado e começo a puxar ele para cá. Tá? Agora, na situação que eu quero fazer ele andar para o outro lado, eu só consigo fazer se eu tiver domínio do punho ou do tríceps. Tá? Que nesse caso eu vou precisar andar para o lado do underhook e puxar o punho dele para fazer andar. Então, o exercício vai ser: conectei meu underhook, dominei o punho e vou fazer 1, 2, 3 e 4. Solto, vou de novo. Conecto meu underhook. 1, 2, 3 e 4. Percebe que em nenhum momento eu deixei minha perna paralela. Todas as vezes que eu empurrei, eu empurrava de lado. Quando eu puxava, eu puxo de lado. Quando eu ando para o lado, eu continuo de lado. E quando eu ando para o outro, eu continuo de lado. Então, o tempo inteiro, minha base se permanece lateral. Tá? Vou dar um exemplo aqui, conectando algumas técnicas. Se eu puxo para o lado, eu consigo, por exemplo, executar um sasai. Se eu puxo para um outro, eu consigo fazer um taiotoshi, por exemplo. Tá? Se eu empurro, eu consigo fazer situações para trás. Se eu puxo, eu consigo fazer situações para frente. Então, essas 4 direções precisam estar, né, automáticas nesse tipo de trabalho. Então, use qualquer uma das conexões que a gente fez anteriormente, desloca nas 4 direções a vez do parceiro. E aí vamos alternando dessa forma. Agora que a gente entendeu qual a postura correta, como chegar no underhook, né, e o deslocamento, é a hora que a gente começa a fazer as técnicas. Então, toda técnica no judô a gente divide em 3 fases. Pegada. Então, o underhook é a pegada que eu me conectei.
Primeira coisa. Segundo, deslocamento. Eu preciso fazer ele andar para alguma direção. E o terceiro é o golpe. Não adianta querer fazer o golpe sem as outras situações anteriores, tá? Então, a gente em todos os momentos vai continuar com o primeiro cenário. Chega no underhook, desloca e derruba. Então a gente vai utilizar agora um sasai, né, que é uma técnica que eu uso um deslocamento lateral. Então eu vou fazer alguma situação que eu me conecte no underhook, beleza? E a gente chegou nessa situação aqui, tá? Posso estar dominando o punho ou não. Nesse momento a gente não vai dominar o punho, tá? Eu vou manter uma mão presa no underhook. Detalhe que o meu parceiro já tem que fazer um overhook, tá? Se ele deixa aberto, é muito mais fácil fazer uma transição para as costas, beleza? Então eu quero que o parceiro agora realmente feche o overhook para a gente começar a ficar realmente conectado. Então cheguei no underhook, ele fez um overhook, tá? O que eu vou precisar fazer? Lembra do deslocamento lateral que eu andava para um lado e puxava para o outro? Então a gente vai utilizar esse deslocamento agora. Mas ao mesmo tempo que eu ando para o lado e puxo ele para cá, eu vou dar um tapa no peito dele, fazendo esse movimento acontecer, tá? Quando esse movimento acontece, eu vou colocar o meu pé como um bloqueio para ele tropeçar e eu conseguir fazer a projeção. Então, pegada, que era a primeira coisa que eu precisava. Segundo momento, deslocamento. Terceiro momento, meu pé para ele tropeçar. Agora eu vou fazendo força com o underhook para baixo e empurrando a mão que tá no ombro dele. Fazendo de uma maneira um pouco mais dinâmica. Beleza? Então a gente vai repetir agora, um faz, outro faz. Lembrando, desde o início, conecta o underhook, desloca para depois derrubar. Faz passo a passo, beleza? Vamos nessa. A gente vai fazer outra técnica, utilizando o mesmo deslocamento lateral, né? Só que agora a gente vai fazer um outigari. Qual que é a diferença básica do meu posicionamento do corpo num sasai e no outigari? No sasai, eu tenho que estar com minha perna fora. Com o outigari eu tenho que estar com minha perna dentro. Porque quando eu fizer ele deslocar, minha perna tem que estar aqui, para eu conseguir fazer esse gancho, tá? Então, diferença básica é, se eu andar para o lado com minha perna fora, eu não consigo fazer o outigari, tá? Então, em situações de outigari, eu preciso estar conectado com minha perna já aqui dentro dele, tá? O deslocamento vai ser o mesmo. Então, eu vou andar para um lado e puxar o ombro dele, tá? Dessa vez a gente vai fazer segurando o punho, tá? Então, eu vou andar para o lado, puxo fazendo ele adiantar aquela perna. Quando ele adianta essa perna, eu vou fazer um gancho nessa perna daqui, tá? Primeiro erro no outigari, eu sempre tenho que procurar virar de peito com peito para ele, tá? Se eu fico lateralizado, acontece muito dele fazer uma varredura e eu acabar sendo projetado. Agora, quando eu chego numa situação, pode abrir a perna, de outigari, e eu colo peito com peito, tenta varrer agora. Ele não consegue. Então, outigari de lado não existe, tá? Outigari eu sempre preciso procurar virar de frente para ele. Então, eu vou conectar alguma situação de underhook, minha perna vai ter que estar por dentro, eu vou andar para o lado enquanto eu puxo o ombro dele, tá? Fazendo ele adiantar essa perna. Por quê? Volta para a posição anterior. Daqui ele está muito sólido, então eu sempre faço ele pisar para deixar aquela perna de lá leve. E nesse momento eu vou fazer um gancho na perna. Agora a gente vai fazer um outigari em pé mesmo, eu não vou ajoelhar. Depois que eu encaixar, eu vou começar a conectar peito com peito e eu vou pular para frente, ó. Beleza? Então, tô com minhas pernas, pode afastar, no meio das pernas dele, ando pro lado e puxo. No momento que ele adianta a perna, eu faço um gancho, peito com peito e começo a pular para frente, tá? Jogando meu peso em direção a ele. Então, mais uma vez, conecto. Underhook, puxei. Lembrando que eu quero que sempre aconteça isso, ó. Peito com peito, beleza? Vamos tentar essa situação aí do outigari. Um co-outigari. Então, o outigari eu fazia um gancho trazendo para o lado do ombro. O co-outigari eu vou fazer uma movimentação lateral puxando o punho. Então, lembra que a gente chegava numa situação de underhook e a gente fazia essa movimentação? Então, isso agora vai ser a movimentação que a gente vai usar para fazer um co-outigari. Então, o que vai acontecer? Eu vou puxar o punho, quando ele adiantar a perna, eu vou varrer o calcanhar dele. Então, ele adiantou, eu vou varrer o calcanhar, tá? Lembrando que eu preciso procurar varrer o calcanhar antes dele firmar a perna no chão, tá? Depois que ele firmar a perna no chão, é uma outra situação que a gente vai fazer depois, né? Então, é uma técnica que existe time. Eu preciso puxar e varrer no momento em que ele fez a passada. Lembrando, adianta essa perna, Youssef, não é chute. Eu vou virar meu pé dessa forma, tá? Calçando o calcanhar dele. Então
esse movimento. Então, é isso. É como se eu estivesse escutando o barulho do meu pé arrastando no chão. Tá? Então, faço qualquer uma situação de underhook. Dessa vez eu preciso estar dominando o punho, tá? Vou fazer ele adiantar aquela perna ao mesmo tempo que eu faço meu gancho, beleza? Fazendo de uma forma mais dinâmica. Mais uma vez. Pode pisar no chão mesmo, Sérgio. Beleza? Então, antes dele firmar o pé totalmente, eu vou fazer esse pé escorregar. Então, essa primeira situação a gente estava dominando o punho, tá? Então, a gente vai começar a trabalhar dominando o punho, para daí a gente avançar para situações que eu não tenho o punho dominado, beleza? Então, anteriormente eu fazia um deslocamento para o lado do ombro para fazer um outigari. Agora eu vou fazer um deslocamento para o lado do punho para fazer um outigari, beleza? Vamos nessa. E quando eu não tenho punho? Porque pode acontecer de eu não ter aquele punho dominado. Na verdade, com sinceridade, é muito difícil manter o domínio daquele punho, principalmente quando já está suado. Então, qualquer movimento que a pessoa faça acaba escorregando, tá? Então, é claro que se eu conseguir segurar e manter firme essa pegada, é ótimo, mas normalmente ele vai puxar e a gente vai estar trabalhando com esse domínio. Eu com under e ele com over. E a maioria dos ataques acontecem eu tentando passar com o quadril na frente dele, e ele muitas vezes tentando passar com o quadril na minha frente, para, por exemplo, fazer um ultimata. Então as situações acontecem muito nessa disputa aqui, né, de under e over. Então quando eu não tenho punho, o que eu vou precisar fazer para chegar naquela perna? Eu preciso tirar essa perna que está aqui bloqueando. Anteriormente, quando eu tinha o punho, aquela perna de lá aparecia porque eu puxava essa. Como agora eu vou fazer essa perna aqui aparecer? Eu preciso tirar esse bloqueio que está aqui. E a gente vai fazer isso de duas formas. A primeira, eu vou bater minha coxa, né, na altura da coxa dele, fazendo ele recuar. Tá? Então, mas no momento que ele recua, eu preciso ocupar o espaço em que ele estava para poder fazer a minha varredura novamente. Então, bati coxa com coxa para fazer uma situação de outigari. Tá? Então, cheguei numa situação de underhook, segurei o punho, ele puxou, por exemplo, bati, lembrando que aqui eu não vou conseguir fazer, porque minhas pernas estão muito distantes. Então, no momento que eu bater, essa precisa se aproximar para essa conseguir varrer. Então, é esse movimento. 1, 2. Então, cheguei numa situação de underhook, bati, fazendo uma situação de outigari a partir daí. Outra situação que a gente também pode fazer é uma finta, tá? Então eu posso fazer essa finta pela frente ou eu posso fazer atrás. Eu posso fingir que eu vou atrás para ele recuar a perna. Conecto da mesma forma. Então eu posso fazer essa finta batendo coxa com coxa, ou eu posso, por exemplo, fintar que eu quero, por exemplo, fazer uma cadeirinha atrás da perna dele. Quando ele recua, trago minha perna e faço uma situação de outigari. Beleza? Então agora a gente vai testar das duas formas. Bati coxa com coxa, ou fiz uma finta atrás e faço o mesmo outigari. Beleza? Vamos tentar. A gente está progredindo em situações, né? E o que a gente vai fazer agora é o seguinte, o pé dele está muito fixo no chão. Então eu não consigo simplesmente bater para fazer escorregar. Então agora a gente não vai fazer um outigari, a gente vai fazer uma situação que no judô a gente chama de kibisugaeshi. Seria uma enkolpik. Tá? Então, agora a gente pode usar qualquer uma das 3 movimentações que a gente fez, né, para o outigari. Então, eu posso utilizar a primeira movimentação puxando o punho. Quando ele adiantar agora, eu vou calçar, né, a perna dele. Em vez de bater, eu vou calçar e deixar meu pé fixo lá. A mão do underhook eu vou empurrar para baixo, tá? E minha outra mão eu vou calçar lá na altura do calcanhar, tá? Então, na primeira variação, eu puxo o punho, quando ele adianta, eu finalizo com a situação de enkolpik. Lembrando que se eu não tenho punho, a gente volta nas mesmas situações anteriores, né? Cheguei numa situação de underhook, não tenho punho, então vou bater coxa com coxa, calcei, empurro o underhook para baixo, tá? Busquei no calcanhar. E a terceira forma da gente fazer isso é finto lá atrás, quando ele tirar, calço e busco, pegando no calcanhar. Então, agora uma situação que particularmente eu prefiro fazer assim,
tá? Porque o Kouchigari, às vezes acontece da pessoa pisar e se reequilibrar, ou de eu não achar o time, tá? Então, particularmente, eu sempre prefiro calçar para depois e estar buscando, né? Claro que a varredura sempre é mais plástica, né? Mais bonito, mas eu acredito que assim a gente tem uma eficiência maior, principalmente na hora de controlar, depois que a gente consegue executar a técnica, beleza? Então a gente vai fazer agora das 3 formas que a gente fez anteriormente, puxando o punho, batendo coxa com coxa, ou fintando lá atrás, para depois chegar nas situações aí, beleza? Vamos nessa. Agora eu preciso entender, vão ter várias técnicas, né, a partir das outras semanas, mas hoje a gente se preocupou primeiramente em entender como me posicionar corretamente, como chegar em posições de underhook, como deslocar, e a gente colocou alguns golpes dentro desses deslocamentos, tá? Então a partir das próximas aulas a gente já vai começar como se essa primeira parte já tivesse sido aprendida, então já vai começar com as técnicas, né, para avançar. E o que eu preciso entender? Que todas as técnicas se conectam, nem sempre vai funcionar na primeira. Tá? Então eu posso, por exemplo, utilizar a primeira técnica, que era um sasai, ele não caiu. Nada me impede de depois bater e continuar com a segunda técnica. Então as técnicas vão sendo progressivas. Dificilmente eu vou derrubar ele na primeira situação, mas eu vou procurando situações para que aconteça a projeção. A mesma coisa eu posso fazer o contrário. Eu posso puxar ele para fazer um outigari. Ó, puxei, ele adiantou. Fiz um outigari, ele tirou a perna. O outigari apareceu. Travou o Kouchigari, o ankle pick apareceu. Então as situações vão se conectando, tá? Então, desde que eu mantenha um underhook e comece a conectar as técnicas, as oportunidades vão aparecer, tá? Então agora só pra gente finalizar, eu quero que vocês conectem técnicas. Você nunca vai poder jogar na primeira, você sempre vai jogar na segunda. Então vou dar alguns exemplos aqui, né? Posso fazer um sasai, depois um ankle pick. Posso fazer um Kouchigari, tira a perna, conecto no outigari. Posso fazer uma situação de ankle pick, ele tirou o pé, conecto e vou direto para o sasai. Então agora usem a criatividade de vocês, mas vocês só podem derrubar na segunda técnica, beleza? Então sempre na primeira técnica seu parceiro vai dar uma reação e aí você vai projetar na segunda, beleza? Então um faz uma vez, outro faz uma vez, né? Só para a gente finalizar a parte técnica dessa primeira aula de underhook, beleza? Vamos nessa.